A conversa de hoje é com Kátia Faria Hopper. A Kátia mora já há 20 anos em Londres, no Reino Unido, não? E ela vai contar um pouquinho de como está sendo esse período de isolamento, de quarentena no seu mundo ali, que é Londres, no caso. Kátia, conta pra gente, há quanto tempo vocês estão em isolamento? Primeiro, boa tarde para todo mundo aí no Brasil. O isolamento oficial mesmo começou no dia 20, no dia 20 ou 21 de março. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: primeiro, a primeira posição do governo britânico foi incentivar o distanciamento social, mas de forma alguma eles estavam, na verdade, enforçando isso. Então, não era uma coisa que era obrigatório. E aí começaram inclusive algumas lojas de departamentos começaram a fechar antes mesmo de qualquer recomendação do governo. E foi na sexta-feira, no dia 20, que o governo anunciou que a partir do dia 21, pubs e restaurantes deveriam ser fechados. Não tinha ainda uma determinação muito forte com relação ao período exato de quando seria isso. E eles também demoraram muito para ter uma decisão muito firme com respeito ao fechamento dos negócios não essenciais. Então, oficialmente, teria começado por volta no dia 20, mas houve um período meio relaxado antes das coisas realmente serem forçadas, né? Então, você teve grandes marcas ainda abrindo, muitos negócios ainda abertos, que, de uma certa forma, estão se refletindo agora nos números que a gente está vendo, que estão vindo daqui do Reino Unido, né? Kátia, como que está sendo essa comunicação do governo com a população? É uma coisa diária? É jornais, TV? A gente tem o briefing, que é o briefing do governo todo dia por volta das 5 horas da tarde, que é o briefing que agora que o Boris Johnson está agora se recuperando do coronavírus, cada dia é apresentado por um dos seus ministros. Então às vezes é o ministro da Saúde, às vezes é o ministro da Casa, que seria o equivalente ao ministro da Casa Civil, onde se discute o número de mortes, o número de novos casos. Mas ainda é uma coisa muito restrita. Então, a gente acredita que os números ainda estejam sendo subnotificados, porque os números não consideram os números das pessoas em casa de repouso, por exemplo. Eles só estão computando os casos registrados em hospitais e os óbitos ocorridos em hospitais. Então, se tem na Inglaterra, porque você tem também um approach diferente da Escócia, do País de Gales e da Irlanda, você tem a impressão de que na Inglaterra, principalmente, os casos estão sendo muito subnotificados. Então, e o fato do Boris Johnson não estar ali, pessoalmente, e por recomendações médicas não se envolver com nenhum assunto de Estado no momento, você vê ainda um pouco de incerteza dentro da própria equipe do governo. Então, a própria equipe do governo ainda tem as suas desavenças. Você tem um grupo dentro da equipe de governo que acha que tem que começar a distender um pouco, né, toda a quarentena o mais rápido possível. Você tem um outro grupo do governo que acha que não, que a saúde pública é prioridade. Então, vai depender muito de quando o Boris Johnson voltar para saber que rumo que o governo britânico vai tomar. Então, por exemplo, você vê na Escócia a Nicola Sturgeon, que é muito mais firme, ela é muito mais aberta e os números dela, e ela é muito mais franca no que ela diz durante os briefings. Ela mesma reconhece que na Escócia o número de pessoas, de óbitos dentro das casas de saúde, dentro dos asilos, não estão sendo considerados. E ela é muito franca com relação a isso. Já quando vem o governo geral britânico, eles ainda não abrem, não são tão claros nessa questão. Como que está sendo? Como é que foi para a população, por exemplo, a questão do Boris Johnson ter sido internado com a Covid-19? Combate, isso aí alertou mais a população? Como é que foi recebido isso aí por vocês?
Bom, primeiro você tem que lembrar a relação da população com o Boris Johnson, né? Que tudo bem, ele ganhou a eleição, ganhou de uma forma bem clara, mas ele não é a pessoa mais predileta do governo que a gente teve, entendeu? Ele foi muito mais assim, tipo, ou ele ou ninguém mais um pouco nessa última eleição. Então, sim, as pessoas ficaram alertas. Você tem dois tipos de imprensa diferentes. Uma coisa da mídia aqui no Reino Unido é que a mídia é muito clara em que bandeira ela carrega, né? Então, você tem os jornais que são os jornais que se identificam com o Partido Conservador, e aí, para esses, o Boris Johnson é um herói. Aí você teve os jornais que já são um pouco mais liberais, com um pouco mais de cuidado, falando, bom, aconteceu e agora ele está vendo que algumas coisas que ele, da forma como ele estava criticando, ou a forma como ele estava criticando ações dos outros países, como voltou para ele, bad karma, né? Mas eu acho que, na verdade, a pessoa falou, oh, tá, aconteceu com Boris Johnson, mas aí ele foi internado no hospital público. Então, eu acho que para o britânico foi muito mais a coisa da valorização do serviço público, mais uma vez, do que necessariamente ter uma empatia com o Boris Johnson. Sabe? Eu acho que o britânico é muito orgulhoso do sistema público de saúde. Né? É a grande bandeira. Na verdade, foi o país que começou com o sistema público de saúde. E então para eles assim, o Boris Johnson ter ficado doente não foi bom, óbvio, né? Tá, o governo não ficou à deriva, mas as pessoas também não ficaram assim, tipo, o que vai acontecer com o Boris agora? Era muito mais assim, tipo, que bom que ele agora vai entender como funciona o serviço público de saúde. Como o Serviço Público de Saúde está reagindo a isso. Então, foi muito mais um alerta para a questão da saúde pública do que uma empatia mesmo com o Boris Johnson como pessoa. A pessoa do Boris Johnson. Vocês têm normas para fazer o abastecimento ou estão contando que cada pessoa tem discernimento para fazer isso? Olha, é uma coisa também, assim, tem muita coisa que você tem que lembrar, você já morou aqui também, né? Então você sabe que tem muita coisa cultural. O britânico, ele não gosta muito de seguir ordens, então o começo do isolamento foi uma coisa muito complicada, porque as pessoas não tinham noção do que seria. Então o começo foi como quase todo lugar no mundo, né? Então, assim, teve essa compra de pânico, que você chegava no supermercado e não tinha nada, você não tinha o básico, que seria um macarrão, um molho de tomate, o famoso papel higiênico. Você não achava nada disso no supermercado. Agora já está mais tranquilo, agora você encontra tudo no supermercado. Muito diferente do que tem acontecido nos outros países, aqui a quarentena não é uma coisa rígida, no sentido de que você não pode sair de casa. O governo o tempo todo estimula, sim, as pessoas a saírem de casa para algum tipo de exercício. Então, os serviços essenciais são supermercado, farmácia e correios. Esses três serviços ainda estão abertos e funcionando muito bem. Assim, transporte público funciona muito bem. Tá todo mundo, quer dizer, os trabalhadores de serviços essenciais dependem disso. Agora, na questão de abastecimento, agora normalizou. Né? Então, você tem as filas fora do supermercado, você tem gente com máscara, você tem gente sem máscara, mas nas farmácias, geralmente, eles pedem para ser 2 pessoas por vez na farmácia. No supermercado, mesmo dentro do supermercado, você tem a fila para entrar no supermercado, você tem a fila no caixa, você tem uma distância de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas. E também tem muita coisa, tipo, o horário determinado para as pessoas vulneráveis. Então, eles têm um slot no supermercado para os trabalhadores de serviços essenciais e depois um slot para as pessoas vulneráveis. E depois disso, abre para o público normal. Então, de uma forma de assegurar também o abastecimento para eles. Quando você sai para fazer as suas compras e tudo mais, você percebe que estão realmente vazias as ruas ou você acha que tem
um movimento um pouquinho acima do que seria desejável? Olha, eu acho que as pessoas estão, até porque o tempo aqui e a relação do inglês com o tempo também é uma coisa muito, né, muito complicada, porque eles têm o inverno aqui é muito longo e é muito escuro e é muito frio. Então a gente está entrando na primavera e os dias estão lindíssimos. Né? Então isso está fazendo com que as pessoas tenham saído mais, estão mais na rua. Mas você também vê que as pessoas estão mais na rua um pouco com propósito. Entendeu? Então você vê que estão fazendo suas compras, estão levando o cachorro para passear, estão exercitando. Então você vê muito movimento de pessoas correndo, você vê muito movimento das pessoas fazendo caminhadas. Você vê muito assim os pais com os filhos levando os filhos para o parque para se movimentar um pouco, para se mexer um pouco, mas não está sendo uma coisa tão rígida como tá na Espanha, ou como está na Itália, ou como está na França, que assim você só tem que ter autorização para sair de casa. Aqui não está sendo assim. Eu não sei até que ponto, com o aumento de número de casos, se eles vão chegar a esse tipo de comportamento. Eu acho que para o britânico aceitar isso vai ser um pouco difícil. Então, acho que é mais fácil eles aceitarem, por favor, evite o contato, não vá para o parque para fazer piquenique, vá para se exercitar, vá para caminhar um pouco. É mais fácil eles aceitarem do que você vir com uma coisa um pouco mais draconiana. Perfeito. Kátia, eu te agradeço muito essa conversa, para que a gente Obrigada. aqui passe a entender um pouco mais como está sendo a vida nos países em que o isolamento já está instituído há mais tempo. Sim, agora vai ampliar por mais 3 semanas, né? A gente vai ficar, já foi anunciado mais 3 semanas. E a gente só quer, não é hora disso acabar, né? E vocês se cuidem muito. Você também, Flor. Beijo, tchau. Obrigada, beijo. De nada, tchau.